real liberdade, pois sobre a cruz minha alma comprou, dele portanto eu sou de Jesus agora, meu é Jesus também. Salvou-me sempre em minha alma, grata esperança, mais doce calma, pra libertar-me o preço pagou, dele portanto eu sou de Jesus agora. Para sempre. Para sempre. Vamos colocar-nos de pé e cantarmos o hino Suave Espírito, 158.
Pedi para que o irmão Alberto fizesse a oração primeiro. Bom Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade do qual Senhor nos deste de estarmos na Tua casa, para honrar e engrandecer o Teu santo nome. Muito obrigado, Deus querido, por todas as bênçãos derramadas no dia de hoje. Muitas dessas a gente nem percebeu, mas o Teu amor é tão grande, Deus querido, que mesmo assim o Senhor derrama Tuas ricas bênçãos sobre todos nós. Por favor, Deus querido, nos ajuda nessa jornada cristã, que possamos a cada dia tomarmos a decisão de estarmos firmes nos Teus caminhos, na Tua estrada, rumo aos céus. Abençoe, ó Deus querido, nessa noite, o culto que é feito pelas mulheres. Abençoe de uma forma especial, Deus querido, a irmã Claildes, que está com a mensagem de hoje. Que ela não venha falar dela mesma, mas que ela venha falar inspirada pelo Senhor. Por favor, ó Pai querido, também prepara a Tua igreja para ouvir a mensagem de hoje. Que possamos estar atentos e sairmos daqui alimentados pela Tua palavra. Fortalece a cada um de nós, fortalece a Tua igreja aqui do Jardim Prudência. É o que nós pedimos, agradecidos por Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, vamos ficar de joelho para nós clamar ao nosso Deus, aqueles que puderem. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que está no céu, grande és Tu, Senhor, grande é o Teu poder. Aqui tem um grupo de pessoas reunidos, Teus filhos, viemos aqui hoje te adorar, agradecer, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Senhor, viu os testemunhos que foram dados, a gratidão daqueles que estão gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós viemos aqui ouvir também o Senhor falar e viemos também te pedir, Senhor. O Senhor ouviu os pedidos de oração que foram feitos aqui. Os filhos da Tua serva, irmã Clailde, que está ali naquela cidade, eles estão estudando. Pai, o Senhor que é um Deus provedor, o Senhor que abre porta onde não tem porta. Por favor, Senhor, vá ao encontro daqueles jovens. Eles são necessitados, eles estão lutando, Senhor, para sobreviver naquele lugar. Eles estão estudando para crescer, estão fazendo tudo certinho. Por favor, Senhor, vá ao encontro deles e abra uma porta de trabalho para que eles possam te glorificar mais ainda por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer na vida daqueles jovens. Abençoa a Tua serva, que também vai nos trazer o pão da vida, a Tua palavra. Abençoa os pedidos de oração de cada irmão aqui, aqueles que estão lá guardados no seu coração, que não foram manifestos aqui, mas perante Ti, Senhor, está sendo feito. Por favor, abra as portas de emprego para aqueles que estão aqui, que estão desempregados. Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um, pois o Senhor é um Deus onisciente, é um Deus onipotente e é um Deus onipresente. Por favor, Senhor, ouça nossa oração, abençoa aqueles que não puderem estar aqui por algum motivo maior. Visita os lares dos nossos irmãos. Eu entrego também aqui a irmã Dalva, para que o Senhor dê à Tua serva a saúde, dê a bênção que ela está te pedindo, Senhor. Por favor, abençoa a Tua serva. Tu és o nosso Deus e conhece as nossas necessidades. E nós te glorificamos nesta noite, porque nós fazemos parte do Teu rebanho.
Muito obrigado, Senhor. Fica conosco e nos dê a sua paz. Em nome de Jesus. Amém. Ailton, que de bom grado atendeu esse convite para vir aqui nos trazer esta palavra maravilhosa do nosso Deus. E agora nós vamos nos preparar para ouvir o nosso Deus falar através da nossa irmã. Sejam todos bem-vindos na casa do nosso Deus. Que bom que nós escolhemos o melhor lugar do mundo, né? Depois de um dia exaustivo de trabalho, cansativo, tenho certeza que foi um dia bem cansativo para todo mundo, né? Mas nós escolhemos estar aqui no melhor lugar do mundo. Bom, como a gente já está bem adiantado, vamos, mas sem muito mais delongas, vamos começar a abrir a palavra de Deus. E eu convido vocês para abrir a Bíblia no livro de Êxodo. No capítulo 14. Êxodo 14, versículos 13 e 14. Amém? Amém. Amém. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos concedidas até aqui. Queremos te conceder te agradecer porque em boas circunstâncias nós nos encontramos, e isso é graças à tua misericórdia. Nesse momento que abrimos a tua palavra, queremos que o teu Espírito Santo fale e que venha, Senhor, não somente ao encontro das nossas necessidades, mas que venha falar o que nós precisamos ouvir, o que nós necessitamos para mudar a nossa vida e honrar e engrandecer o teu santo nome. Te peço humildemente, Senhor, que nada que saia da minha boca seja por mim mesmo, mas que o teu Espírito venha falar por mim, que eu possa me esvaziar, que tu me use como um vaso de bênçãos durante esse sermão. Por favor, permaneça conosco, é o que te pedimos e te rogamos por Jesus. Amém. Amém. Bom, qual é o contexto aqui, para a gente entender? O povo de Israel, depois de passar 400 anos no Egito, sendo escravos, agora eles tinham sido libertos. Chegaram lá no Mar Vermelho. E o que eles viram? Na frente era o mar. Do lado eram montanhas e atrás era Faraó. Seu exército. Ou seja, e durante esses 400 anos em que eles estiveram no Egito, toda aquela história, eles não tiveram deixa eu ver a palavra que eu devo usar, eles não tiveram intimidade, talvez seja essa a palavra, com Deus. Então os costumes egípcios, a cultura egípcia, o medo, o sofrimento, era isso que o povo conhecia. Então os milagres que Deus havia feito, eles só ouviram falar. E mesmo aquelas pragas, mesmo os milagres que Deus realizou durante a libertação dele nas pragas, não foram suficientes para pagar 400 anos de escravidão. Então ali o que tinha mesmo era medo e desconfiança. Ou seja, o povo de Israel ainda vivia
com os fantasmas do passado. Era tudo muito recente. O medo era a principal companhia. Então era difícil confiar. Era muito difícil confiar. Né? E quantos de nós, hoje, a gente não vive nessa mesma situação? Mesmo a gente vendo alguns milagres de Deus, mesmo a gente sabendo quem é o Deus que a gente serve, devido a alguns traumas, a gente se agarra a algumas coisas que a gente viveu no passado. E como é difícil, às vezes, a gente fechar os olhos e confiar quando o mar se abre diante da gente. A gente é muito desconfiado, né? A gente ainda duvida muito de Deus, a gente pensa assim, nossa, mas será que isso está acontecendo mesmo? Mas será que vai dar certo? Mas será que essa pessoa mudou mesmo? Sabe, toda a nossa vida é voltada para fantasmas, coisas do passado que nos prendem e nos fazem duvidar do poder que Deus tem na nossa vida. E como aquele povo, muitas vezes a gente acaba de ver um milagre, quando a gente se vê diante dos obstáculos, pelos traumas do passado, e aqui a gente não está dizendo que eles não são reais. Os nossos traumas são reais. Cada um sabe qual é a dor que tem, que veio lá de trás e que hoje impede a gente, às vezes, de prosseguir, impede a gente de confiar. Nossos traumas, eles são muito reais, mas o nosso Deus também, ele é muito real. Amém. E é isso que a gente precisa aprender. Sabe? Que a gente precisa se desprender dos fantasmas do passado. O que foi que eu fiz? No meu passado, que me faz duvidar tanto de Deus. Não interessa o que foi que eu fiz. Conta a história de dois comportores que foram dar estudo bíblico para um homem, para o segurança de uma escola onde eles estavam hospedados. Eles ofereceram o estudo bíblico e ele aceitou. E a cada 2 dias eles iam dar esse estudo bíblico. E quando chegou na parte do perdão, ele virou para os comportores e perguntou: mas Deus perdoa qualquer pecado? E eles falaram sim. Ele perdoa qualquer pecado. E ele não entendeu aquilo, porque o trauma que ele trazia do passado era pesado demais para ele aceitar que tinha perdão para ele. E ele repetiu a pergunta, só que dessa vez ele foi bem mais claro. E aqueles jovens entenderam. E ele perguntou: mas Deus perdoa até os assassinos? E aqueles jovens falaram: sim, Deus perdoa até os assassinos. E aquele homem, ele começou a chorar, porque naquele momento ele realmente entendeu o peso do perdão de Deus. Sim, Deus perdoa os assassinos. Ele perdoou Paulo, ele perdoa Davi. Deus, ele perdoa os adúlteros. Ele perdoou Maria Madalena. Deus perdoa qualquer coisa que a gente faz. Não interessa o que foi que eu fiz no meu passado. E quem de nós não tem um passado que muitas vezes é um pouco sombrio, ou muito sombrio? Não interessa se eu matei, se eu roubei, se eu adulterei. Deus perdoa ladrões. Ele perdoou o ladrão na cruz. Ele perdoa os estelionatários. Ele perdoou Zaqueu. Não interessa aonde eu estava. Deus me perdoa. Qual é o tamanho do meu pecado? Para Deus não interessa. O que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus? Diz que Deus perdoa o seu pecado e que Ele lança nas profundezas do mar e já não se lembra mais dele. Sabe por que a gente remoe tanto os nossos pecados, tanto o nosso passado, tanto os nossos erros? É porque a gente ainda não aprendeu a conhecer o perdão de Deus. A gente não se perdoa.
E a gente fica, será que eu vou conseguir? Será que eu realmente fui perdoado? Mas meu pecado é grave demais. A gente acha que o perdão de Deus se limita do jeito que o nosso perdão, do jeito que é o nosso perdão. A gente perdoa o nosso irmão até a página 2, ou desde que, não é? É desde que. Bom, eu perdoo desde que ele não faça de novo. Eu perdoo, porém, mas contudo, todavia, entretanto, né? Mas Deus não é assim. Volta a sua mente lá para o seu passado. O que foi que eu fiz? Aí vem aquele turbilhão de coisas. Estou perdoada. É simples assim. É tão simples que a gente chega a duvidar. Igual aquele povo. Era simples. Era só eles atravessarem. E quando a gente olha para essa história, a gente olha o milagre do mar se abrindo. Mas o milagre maior não foi o mar se abrindo. Sabe qual foi o maior milagre? Foi o mar se fechar. Porque quando o mar se fechou, o que era que estava acontecendo ali? Todos ou pelo menos os maiores perigos para aquele povo estava sendo destruído, estava sendo sepultado. O mar estava se fechando em cima do maior obstáculo que aquele povo tinha, do maior medo que eles tinham. Qual era o maior medo que aquele povo tinha? Era voltar para o Egito e ser escravo. E às vezes é isso que acontece com a gente. A gente tem tanto medo das coisas que a gente cometeu, que a gente não consegue olhar o maior milagre. Eu queria que alguém lesse para mim, eu queria que alguém abrisse a Bíblia em Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, e alguém abrisse em 2 Crônicas 7, 14. Isaías 1, 18. Pode ler? Por favor. Vinde, pois, que abençoemos, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Não importa qual é a cor do meu pecado, ele pode ser vermelho como escarlata, mas ele vai se tornar branco como a lã. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que Isaías está dizendo aqui? Pode ser o pior pecado do mundo. Aos meus olhos. Aos olhos de Deus tem perdão. Amém. 2 Crônica 7, 14. Pode ler? Pode ler, por favor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que a gente precisa fazer para que os nossos pecados sejam perdoados? O que diz aí no livro de Crônicas? O que Deus diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Quanto eu tenho me humilhado diante de Deus, suplicando perdão pelos meus pecados? O quanto eu tenho realmente confessado? A Bíblia diz que se eu confessar os meus pecados, Deus é o quê? Ele é fiel e justo para perdoar. Sabe? Deus, ele não tira as consequências do pecado. E às vezes é isso que a gente precisa entender. Porque como a gente sofre a consequência dos pecados, a gente acha que eles não foram perdoados. Toda escolha tem consequência, não é verdade? Que quer seja boa, quer seja ruim. Se você escolhe fazer o bem, você vai ter consequências boas. Mas se você escolhe fazer o mal, infelizmente as consequências vão ser ruins. Então toda escolha tem consequência. E se Deus tirasse as consequências dos nossos atos, você sabe o que aconteceria?
a gente não se arrependeria verdadeiramente. Então, Deus é tão misericordioso que até nisso Ele está nos ensinando, Ele está nos mostrando um caminho melhor a seguir. E é isso que eu preciso entender. Sim, eu tenho perdão. Sabe qual é a segunda coisa que a gente tem que entender, que a gente acabou de comentar aqui? Deus lançou os meus pecados nas profundezas do mar. Eu só queria ler com vocês antes uma citação aqui do livro, só um minutinho que eu passei muito, passou aqui de onde eu precisava ler. Na oração profética oferecida por ocasião da dedicação do templo, Salomão havia suplicado: quando o teu povo, Israel, for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nessa casa, ouve tu então nos céus, perdoa o pecado do teu povo Israel. O selo da aprovação divina havia sido posto sobre essa oração, pois quando a oferta queimada e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu o templo, para o ferido Israel só havia um remédio: afastar-se dos pecados que havia atraído sobre eles. A mão punidora do Onipotente, e tornar-se para o Senhor com o inteiro propósito de oração. Jesus, está escrito no livro Jesus, o meu modelo. Então, assim, quando a gente está em pecado, a gente não tem outra opção. Nossa única opção é a gente se humilhar diante de Deus. E a mão de Deus, a mesma mão que não tira de você as consequências para que você aprenda, é a mesma mão que está te perdoando, que está te ensinando, que está te orientando e te guiando no caminho. E aonde é que a gente deixa nossos pecados, como a gente acabou de falar? A gente deixa aqui, ó. São essas profundezas aqui, ó. É que a gente deixa os nossos pecados. Qual é o pecado que eu deixei aqui, mas que eu insisto em querer desenterrar? Essa aqui, ó, é a profundeza do mar, onde a gente sepulta os nossos pecados. É aqui que todos os nossos erros deveriam ser sepultados e esquecidos. Qual é o pecado que você ainda tem para jogar ali? Ou qual é o que você jogou, mas você insiste em querer que ele seja trazido de volta das profundezas? Conta aqui a história de uma jovem que ansiava muito pelo batismo. E finalmente ela ia se batizar. Chegou o dia do batismo. E foi uma grande festa. Eu, particularmente, eu até comentei isso outro dia com a minha amiga, com a Silvia, e eu gosto de falar muito isso. A maior festa que existe nesse mundo é a festa do batismo. O casamento, o batismo, o aniversário, nada. Nenhuma festa é tão importante quanto o batismo. Então a gente precisa deixar de fazer o batismo de qualquer jeito. Isso é uma festa. A Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. A Bíblia não diz que há uma festa no céu quando eu me casei. Apesar que eu sei que o céu estava abençoando, que estava alegre quando a gente se casa. A Bíblia não diz que há festa no céu quando há o nascimento de um bebê. Mas a gente sabe a alegria que o nascimento de um bebê traz. A Bíblia não diz que há festa no céu quando o meu filho se forma numa faculdade. Mas eu sei que o céu se alegra com isso. Mas a Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. E aonde é que a gente prova que a gente se arrependeu? É ali. Então a gente não pode fazer uma festa para comemorar junto com o céu de qualquer jeito. Quando a minha filha foi se rebatizar, quem estava aqui viu,
Eu fiz questão de fazer uma grande festa. Trouxe grupo de desbravadores, trouxe uma pessoa que ela amava muito para cantar. Fiz questão que toda a família tivesse, porque era uma coisa que precisava ser comemorado. A minha filha estava não sei quantos anos fora da igreja. E era uma coisa que eu não via, depois de muita oração de madrugada, depois de muito pedir, depois de muito suplicar para Deus, era uma coisa que aos meus olhos era impossível. Do nada, ela fala, quer dizer, do nada aos meus olhos humanos, né? Ela falou, mãe, eu vou voltar para a igreja, eu vou me rebatizar. E eu olhei para ela, olha como a gente é, olha, como a gente é fraco. E eu falei assim, tu tem certeza do que tu está fazendo? Gente, e as orações que eu tinha feito? Era um milagre acontecendo e eu estava duvidando. E eu falava para ela, eu comecei a enumerar tudo que ela tinha, como se ela não conhecesse, né? Tudo que ela ia ter que deixar de fazer. Em vez de eu falar assim, glorificar e falar assim, olha, os céus atenderam a minha oração. Então, vê como a gente é fraco, como a gente duvida do poder soberano de Deus. Isso aqui tem que ser festa. Quando alguém entrar naquele tanque, é para sepultar o velho homem. É para deixar ali todos os pecados, os piores, os mais terríveis, os mais assombrosos que a gente pode imaginar. E aquela jovem se batizou. E sempre tem um engraçadinho, né? Sempre tem um engraçadinho. E o jovem, e alguém chegou para ela e perguntou, num certo sarcasmo, e a velha Aline? E ela virou para aquele irmão e falou assim, está no fundo daquele tanque. Amém. É ali que a gente fica. E quando a gente ressurge dali, a gente renasce o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Não interessa o que foi que eu fiz. É ali, ó. Que eu vou renascer, que eu vou ser transformada, que eu vou me tornar uma pessoa melhor. E quando a gente fala de uma pessoa melhor, não quer dizer uma pessoa certinha, santa, não, mas é uma pessoa que busca a santidade, que entende que o perdão de Deus é um perdão transformador, que a graça de Deus não é uma graça barata, que quer só o meu coração, como o mundo prega. O que importa para Deus? O que importa é o meu coração. Não, a graça de Deus, ela quer a gente por completo. E a Bíblia diz que o coração reflete o que está no nosso interior. E diz mais, o salmista diz, guarda o teu coração, porque é dele que provém todos os males. Então a gente precisa realmente ter cuidado com o nosso coração, mas a gente precisa entender que quando a gente submerge dali, a gente nasce uma nova criatura para Cristo Jesus. E a gente precisa começar a falar como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ali tudo que eu fiz de errado ficou jogado ali dentro daquelas águas. Amém. Eu queria ler com você Miqueias 7, 18 e 19. Achou? Miqueias. Miqueias 7, 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esqueces das transgressão dos restantes da tua herança. Ó Senhor, não retens a sua ira para sempre, porque tens prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará
aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus é misericordioso. Ele nos perdoou. Ele lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. E agora, o último passo, depois das águas. O que tinha esperando o povo de Israel depois das águas? A terra prometida. Era Canaã. Era essa a promessa de Deus. Mas aí eu pergunto para vocês, foi simples assim? Foi fácil não, viu? Infelizmente, a gente precisa aprender, porque muitas vezes a gente acha que entra no cristianismo com a falsa ilusão de que tudo serão flores. O mar de rosas. Medo e engano. Infelizmente, se você entrou no cristianismo achando que daqui para frente tudo ia ser flores, tudo ia ser bem bonitinho, não é assim que acontece. Do Egito, da onde a gente sai, até a Canaã, para onde a gente vai, o caminho é árduo, é longo, é sofrido, é doloroso. Quantas vezes a gente olha para trás e fala assim, quem dera que eu estivesse no Egito comendo carne. Por quê? Porque o caminho é pesado, é cheio de espinhos. Era assim que o povo dizia. Quantas vezes a gente murmura, porque no caminho entre o Egito, da onde a gente saiu, e para Canaã, para onde a gente vai, falta água. Né? O sol é escaldante. O frio, a noite é terrível. As dores são insuportáveis muitas vezes. E a vontade que a gente tem muitas vezes é de voltar, porque a gente acha que lá no mundão estava melhor. Lá no Egito tudo bem, eu era escravo, mas pelo menos, né? Pelo menos eu tinha pão, pelo menos eu tinha água, pelo menos eu tinha alguma coisa. E a gente não consegue vislumbrar. A gente precisa aprender que depois das águas, quando a gente levanta dali, começam umas provas de fogo. Às vezes a gente perde a família. Esses dias eu estava assistindo a Sala 57, a gente já está encerrando, e a Darleide Alves, ela fez a programação durante 3 dias. E eu confesso para vocês, assim, que como a gente se engana com as pessoas, como a gente julga as pessoas, né, sem saber da história de vida das pessoas. E aí eu estava assistindo, e eu confesso assim para vocês que eu não simpatizava muito com ela, não. Assim, eu acho que achava ela muito, meiguinha, eu não sei, sabe que eu sou meio bruta, eu não sei, mas enfim. Eu não sei o que. A senhora também não? Mas, olha, e aí quando anunciaram lá, então, a partir de hoje, nós vamos ter uns 3 dias aqui de culto com a Darleide, não sei o que, falei, né, a gente já, estou assistindo, vou continuar, né, já levantei 5 horas da manhã, vou continuar. E que história de fogo. Que mulher de Deus, que pessoa que veio do pó, como aquela mulher sofreu em nome do Evangelho. Sofreu porque um dia ela resolveu sepultar os pecados dela, ali. Resolveu deixar que Deus realmente lançasse nas profundezas do mar os pecados dela. E depois das águas, como essa mulher sofreu. Assim, só para resumir, ela fala assim que a história dela, que quando ela resolveu se batizar, ela começou a passar fome, porque a mãe dela não deixava mais ela comer em casa. Dizia para ela, vai comer Bíblia. Espancava. E quantas vezes ela falou que ela passava às vezes de 2 dias sem comer. Mas enfim, depois ela perdeu uma filha.
com 7 meses. Enfim, se você for ver a história dela, é uma história assim, tremendamente sofrida. E aí alguém virou para ela, o pastor virou e perguntou para ela assim: e alguma vez, durante todo esse sofrimento, você pensou em desistir? Ela falou: jamais. Nunca. Foi uma coisa que nunca me passou pela cabeça. Porque quanto mais a minha mãe falava que era para eu comer Bíblia, mais eu tinha vontade de prosseguir, e mais eu lia, e mais eu encontrava força em Deus. Hoje ela tem uma filha morando na Alemanha, estuda, tem aí a vida dela, né? E Deus abençoou. Mas do Egito para onde ela saiu, até a Canaã, onde ela deseja entrar, o caminho foi muito longo, foi muito árduo. E muitas vezes a gente perde a família. O marido fica contra, a esposa fica contra, é a mãe, é o pai, são os filhos. É o emprego que a gente perde porque a gente não pode mais trabalhar no sábado. E se a gente for contar, cada um tem a sua cruz, tem a sua dor, tem o seu sofrimento, porque escolheu viver ao lado de Cristo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Pode ser que tenha parado por aí. A notícia não é boa não, tá? Pode ser que piore. Até onde eu estou disposta a caminhar aí depois das águas? Porque Deus, ele foi até o extremo. Ele nunca voltou atrás. E ele fez o que nós jamais poderíamos fazer. Então não tem sofrimento que a gente passe que se iguale com o que Deus fez por nós, para que a gente fosse até depois das águas. E eu quero encerrar. Eu queria que alguém lesse para mim, por favor, procurasse para mim 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. E eu queria ler com vocês uma citação do livro Testemunhos para a Igreja, enquanto vocês acham 1 Tessalonicenses 4,13 para a gente encerrar. A história sagrada apresenta exemplos notáveis do zeloso cuidado do Senhor para com o mais fraco de seus filhos durante a jornada dos seus filhos. Não interessa o quanto eu seja fraco. Deus é zeloso. Deus olha o meu problema de forma especial. Às vezes eu fico pensando assim, que o meu problema não é problema de Deus. Você se engana. O seu problema é um problema particular de Deus. Então Deus, ele está tomando conta. Qual é o meu problema hoje? Ele é muito importante para Deus e Deus está tomando conta. E aí continua dizendo assim: durante as jornadas de Israel no deserto, os cansados e débeis que haviam caído atrás da congregação foram atacados e mortos pelos covardes e cruéis amalequitas. Posteriormente, Israel declarou guerra aos amalequitas e os derrotou. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. De novo, a ordem foi repetida a Moisés, exatamente antes da sua morte, para que não fosse esquecida pela posteridade. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saís do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti. Estando tu cansado e afadigado e não temeu a Deus, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu e não te esquecerás. O mesmo Deus que se coloca diante de nós como Salvador nos acompanhará nesse deserto. Então, se alguma coisa te feriu, se alguém tentou te derrubar, se alguma coisa está atrapalhando a tua chegada em Canaã, não se preocupa. Deus vai riscar isso da tua vida quando chegar a hora certa. Na jornada para Israel, para o povo chegar em Israel, era para eles passar quantos dias no deserto? 40 dias. Sabe quantos anos eles passaram? 40 anos.
Eles tinham muito que aprender. Muitas vezes a gente só aprende as coisas por meio de sofrimento. Mas não tem um sofrimento que seja alheio aos olhos de Deus. Às vezes Ele quer nos ensinar. Aceite. Tem uma frase que diz assim: seja suscetível às lições que Deus quer te ensinar. Seja receptivo às lições que Deus quer te ensinar. Olhe as coisas ruins que estão acontecendo e pergunte para quê Deus quer ensinar alguma coisa para a gente. Alguém, por favor, lê para a gente encerrar. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Sabe por que eu escolhi esse verso? Porque eu acho que não tem nada que seja mais cruel do que a morte, mais doloroso, que tira mais o foco da gente. Quantas pessoas caíram ali naquele caminho de Israel, do Egito até Canaã? Quantas pessoas tombaram ali? Mas um dia, até isso, Deus vai tirar. Sabe, há 7 anos, isso é uma coisa que, esse é o meu fantasma do passado. Eu perdi uma sobrinha. Era como se fosse uma filha. E é uma coisa que dói hoje, como se, depois de 7 anos, como se tivesse sido ontem. É essa corrente que eu venho arrastando desde quando eu saí do Egito e que eu espero deixar lá na entrada de Canaã. Cada um de nós tem uma dor. Cada um de nós tem um problema. E esse foi o problema que eu enfrentei mesmo, que eu vim enfrentando, porque foi uma coisa que até hoje eu não consegui superar. E eu lembro que o dia que a minha sobrinha faleceu, e eu falei assim: Senhor, eu olhei para o céu e falei assim: eu não aceito isso. E a gente tem mania de fazer isso com Deus, né? Falei: eu não aceito. Porque o Senhor podia ter curado ela, porque se não fosse por mim, porque eu acho que a minha oração, às vezes a gente acha isso, que a nossa oração é pior do que a dos outros, é mais fraca. E eu falei para Deus: se não fosse por mim, seria por todas as outras pessoas que estavam orando por ela, porque tinham muitas pessoas, e eu ainda cheguei, eu lembro que eu falei assim, tinham tantos pastores orando por ela. Olha como a gente é bobo. A gente acha que porque são pastores, eles são mais, a oração deles é mais importante do que a nossa. Não é, a nossa oração é tão importante quanto qualquer outra. Mas, depois de um tempo, eu fui entendendo que eu precisava aprender lições. E cada dia que passa, eu tenho mais convicção do que eu quero. Sabe por quê? Porque mesmo eu ainda cometendo vários erros depois que eu saí do Egito, a minha convicção que um dia eu quero abraçar minha sobrinha é maior do que qualquer coisa. Então, depois das águas, mesmo eu tendo passado por tudo isso, eu tenho a plena convicção do Deus que eu sirvo. E hoje eu já pedi perdão. E eu entendi um monte de coisa que eu não entendia. Porque era uma dor tão forte, era tão terrível, que eu não conseguia vislumbrar as coisas de Deus, o que a Bíblia diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que creem segundo a sua vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que as coisas do nosso percurso entre Canaã, entre o Egito e Canaã, não venha tirar o foco da gente do céu. Que as nossas dores, as nossas lutas, eu tenho certeza que são grandes. Eu não sei quais são as lutas e as dores, os traumas de vocês, mas Deus sabe. E tenha certeza, Ele não está alheio ao sofrimento de nenhum de nós. Nunca esteve e nunca vai estar. E até que Cristo volte, que a gente possa se manter firme, porque os nossos pecados já foram perdoados, porque tem perdão para tudo, porque nós já sepultamos, e agora a gente está no trajeto. E vou falar para vocês,
A volta de Jesus está bem mais perto do que no princípio cremos. Amém. A redenção está próxima. A metade do que a gente tinha que passar, a gente já passou. Se foi pior antes, ou se vai ser pior agora, do que vem para frente, mas que a gente não venha desanimar. Que a gente possa se manter firme até a volta de Cristo. Esse é o meu desejo e a minha oração para todos nós. Amém. Senhor Deus, queria convidar vocês, desculpa, para levantar para a gente orar. Senhor Deus, aqui estamos, agradecidos a Ti pelas bênçãos concedidas. Queremos, ó Pai, nesse momento entregar o nosso coração em Tuas mãos, te pedindo que Tu sonde o mais profundo do nosso ser. Tu conheces, ó Pai, as dores, as tristezas, as dificuldades, as sombras do passado que circulam o coração e a vida de cada um de nós. Mas não nos deixe, nós te suplicamos, perder a fé em Ti. Que a nossa esperança, Senhor, seja voltada para a Tua vinda. Que nós possamos vislumbrar Canaã. E mesmo com todo o sofrimento, com toda a dor, com todas as perdas que nós tivemos ao sair do Egito, que nós possamos entender que o céu vai pagar qualquer preço, que vai valer a pena qualquer perda que nós tenhamos tido. Vai valer a pena. Temos feito tão árduo trajeto para estarmos contigo por toda a eternidade. Lança os nossos pecados nas profundezas do mar e nos ajuda a viver contigo um dia de cada vez até a eternidade. Nós te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.